Olá, o meu nome é Jaqueline. Meu nome é Vera Alves, eu sou psicóloga e psicoterapeuta na abordagem centrada na pessoa há mais de 32 anos. Trabalho aqui em Campinas, onde também tenho o espaço de estudos e pesquisas centrados na pessoa, Dr. John Wood, que é o local em que eu dou os meus cursos de extensão e os meus cursos de formação. No diagnóstico, o diagnóstico é uma função essencialmente intelectual, onde a pessoa que diagnostica está preocupada com a interpretação da manifestação das experiências do outro. Portanto, é uma avaliação da pessoa observada. Eu me lembro aqui do Rogers, dizendo que quanto mais a gente conhece e aprofunda o conhecimento a respeito de uma pessoa, mais difícil se torna o diagnóstico, ou seja, quanto mais superficial é o contato, mais fácil se diagnosticar dentro dos quadros nosológicos pré-definidos, mas quanto mais a gente conhece ela num nível mais profundo, mais se torna evidente a sua complexidade e a impossibilidade de se definir essa pessoa dentro de uma perspectiva ou outra exatamente. Os profissionais da ACP, eles têm uma postura bastante diferente, né? Baseiam-se numa ideia que foi proposta por Rogers e que eu acredito que ela ainda é muito vanguardista nos dias de hoje, né? Porque ele indica algumas alterações para essa noção de tratamento, né? A primeira alteração, eu acho que se dá quando ele nos propôs que nós nos centremos na pessoa e não na doença. Nós não tratamos doença, mas construímos relações com os clientes que vão facilitar o potencial que todos eles têm para a resolução dos seus problemas. Um dos primeiros trabalhos do Rogers de pesquisa efetiva na abordagem centrada na pessoa é com o esquizofrênico, é dentro de um hospital psiquiátrico, né, onde ele faz a pesquisa. Só que mesmo nessa pesquisa, o Rogers não deixa registrado uma receitinha, um jeito de atender esquizofrênico, um jeito de atender, né, os diagnósticos ou uma explicação para alguns diagnósticos. Ele não deixa isso explicado porque isso não existe, né? O que Rogers fala depois disso é que, na verdade, ele pensa o diagnóstico como algo prejudicial à pessoa. Muitas vezes o diagnóstico, a maneira como ele é feita hoje, ela tem servido muito mais para rotular, para estigmatizar as pessoas e muito menos para ajudá-las. Rogers, além de inverter o foco de atenção da saúde, ele modifica também, né? Ele está propondo também uma alteração na relação de poder que existe dentro da relação terapêutica. Porque ele retira do terapeuta o papel de expert e o papel de especialista. É o cliente que sabe melhor o que é que ele está vivendo. Quando eu estava no meu último ano de faculdade, faz tempo já, né? 1989, eu tive que fazer um estágio num hospital psiquiátrico. Eu gosto de contar essa história. Ainda que a gente possa definir que, por exemplo, uma pessoa é portadora de um quadro depressivo moderado dentro de um CID ou do DSM-5, a maneira como essa pessoa vai lidar com esse sofrimento, né? O aspecto qualitativo fenomenológico desse sofrimento, as causas e variantes que levaram a essa problemática são absolutamente singulares e próprias. Eu aprendi uma lição lá com uma senhora que uma vez eu conversei, eu ia falar atendi, mas eu não atendi, eu conversei. Era uma senhora muito culta, que na época tinha por volta de 60 anos, e eu chamei ela uma pessoa aleatória ali para eu conversar, que estava internada, e ela era uma pessoa muito articulada, era uma pessoa que conversava muito bem,
E ela tinha um diagnóstico de PMD, que na época era PMD, né, que chamava psicose maníaca depressiva, que hoje em dia é o equivalente ao transtorno bipolar, o diagnóstico. E aí ela conversava muito bem, era uma pessoa culta, uma pessoa muito bem articulada, assim, e quando ela me contou que ela estava internada ali pela 8ª vez. E aí eu acho que eu fiz alguma pergunta do tipo, mas qual que é o motivo da senhora estar aqui hoje, né? Agora. E ela disse assim para mim: eu moro com a minha filha e com o meu genro. E eu gosto muito de assistir novela na sala, jantar assistindo novela na sala. E eu tava indo eu fiz meu prato de comida, tava indo para a sala e eu derrubei a comida no chão. Eu tropecei, derrubei o prato de comida no chão e minha filha disse pro meu genro: e a mamãe tá em surto de novo, vamos levar ela pro hospital. E eu achei meio estranho aquilo, até meio que duvidei dela, porque, né? E aí ela disse assim, aí eu falei assim pra ela: escuta, eu também já derrubei coisa na minha casa e eu nunca vim parar num hospital psiquiátrico, né? E aí ela olhou bem pra mim e bem contidamente assim começou a chorar e disse assim: meu filho, aprende uma coisa. Você derrubar um prato de comida é bem diferente de eu derrubar um prato de comida. E naquele dia eu aprendi essa lição, né? Ela disse: porque você não tem o estigma, eu tenho. E aí naquele dia eu aprendi uma lição. O diagnóstico tem as suas raízes na tradição médica, né? E eu vou mais a seguir mostrar algumas questões ligadas a isso. Bom, na tradição médica, a enfermidade resulta de causas anteriores. Conhecer as causas facilita o tratamento. Portanto, a relação causa e efeito essa relação está toda ligada, né, à concepção também do que seria um método científico. Precisamos conhecer as causas, saber os efeitos, estabelecer um controle sobre essa realidade. Bom, daí essa aplicação de método científico dentro da tradição médica, surge daí a necessidade de uma competência na formação científica e médica para o diagnóstico. E o paciente tem que seguir a orientação do médico, porque ele é a pessoa que sabe o que o paciente tem, as causas e tudo mais. E essa postura científica da medicina acabou interferindo muito, ou influenciando muito a visão da psicoterapia, como se buscasse também alguma coisa semelhante essa garantia, esse poder. O psicólogo é o dono da verdade, ou o médico é o dono da verdade e classifica a pessoa, né? E isso não faz sentido dentro da abordagem centrada na pessoa. É claro que o grande risco é que o profissional fique preso a essa avaliação para que possa dar início ao processo terapêutico, que gera um reducionismo e uma grande possibilidade de uma algema nessa visão dessa inteireza a respeito do processo do desvelar dessa pessoa, do processo de revelação em que essa pessoa vai se mostrando, e nesse processo relacional essas situações vão se definindo. Então, quando a gente pensa num psicodiagnóstico fenomenológico, a gente pensa num diagnóstico por complexidade, né, relacional. Né, por complexidade no sentido de como esse sofrimento está afetando a vida dessa pessoa em todos os seus papéis e áreas do ponto de vista existencial e nunca priorístico. Né? O diagnóstico ele se revela ao longo de um processo e ele tem uma complexidade que esgota qualquer reducionismo ou qualquer mensuração estatística limitante, né? Já como dizia Heidegger, né? A gente pode medir o tamanho de tamanho de uma ponte, o tamanho de uma fruta, mas a gente não pode medir o tamanho de uma tristeza,
né, de fora para dentro, né? A gente não pode mensurar de uma maneira ou com os métodos das ciências naturais a profundidade de um sofrimento e os significados que se relacionam com ele. Eu gosto de dizer que, para mim, a abordagem centrada na pessoa não atende diagnóstico. Mas calma que eu vou explicar isso direito. Não é que não atenda pessoas diagnosticadas, não atende o diagnóstico, porque na verdade o que a gente atende são pessoas. Então, essa psicoterapia vai se dar como? Ela vai se basear na construção de um relacionamento pelo cliente e pelo terapeuta, né? Ambos vão construir uma relação que vai facilitar com que o cliente desenvolva o potencial que ele já tem de resolução dos seus problemas. E eu vejo que quando eu contribuo com o estigma de alguém, eu estou sendo mais um na fila a apontar para essa pessoa e dizer para ela, ainda que não seja diretamente, o quanto ela é incapaz, o quanto ela vive errado, o quanto ela não sabe lidar com a vida. E eu quero ter a capacidade de compreender, porque eu entendo que respeitando esta pessoa do seu jeito, eu contribuo para ela, criando um ambiente à parte do mundo onde ela possa pensar por ela mesma. Eu tenho a convicção de que ela ganha chances de encontrar melhores alternativas em si para ir lidando com o seu sofrimento e para encontrar outras alternativas dentro dela que talvez a faça viver melhor do que ela vive. Somente o cliente é capaz de ter conhecimento completo da dinâmica de sua conduta e de sua percepção. Todo nesse processo interno de conhecimento que está acontecendo no seu interior. A compreensão simplesmente intelectual da dificuldade não basta. Portanto, eu ter um belo diagnóstico, dizer o que a pessoa tem e sugerir coisas para ela, não é suficiente. Porque não basta para que a pessoa possa modificar essa percepção que ela tem de si, das suas dificuldades. A modificação da percepção reside essencialmente no cliente. E se a pessoa estiver fora da realidade? Primeiro eu gosto de pensar, tem um psiquiatra que fala, e eu concordo com ele, que a loucura é a saída de quem não encontrou outra. Então eu acredito que se a pessoa está fora da realidade, né, é porque foi o jeito que ela encontrou para continuar viva. É nítido aqui, quando eu atendo alguém que vem com 1 milhão de diagnósticos, é nítido que foi a forma que ele encontrou de sobreviver. A partir daquelas condições fundamentais, essenciais para o processo terapêutico, aceitação, a compreensão empática, a congruência, né, do terapeuta e a possibilidade disso tudo estar estabelecido numa relação de duas pessoas ali, o cliente e o terapeuta, passam a ser condições fundamentais para que todo o processo se dê. O diagnóstico fica realmente como secundário, como desnecessário para o processo. Rogers, então, abriu a única possibilidade de diagnóstico. Ele dizia, olha, se você é terapeuta, precisa ter o diagnóstico para construir uma relação autêntica com o seu cliente, para se sentir à vontade nessa relação, então faça esse diagnóstico. O diagnóstico a priori ele é extremamente reducionista e pode impedir muito grau de percepção da realidade experiencial e relacional com essa pessoa. Tomar a ideia de Rogers de forma simplista, dizendo eu não preciso de diagnóstico para trabalhar nessa abordagem, portanto eu não preciso conhecer doenças, também seria, a meu ver, uma dicotomização da pessoa. Não seria fazer o atendimento da pessoa como um todo, que é o preconizado pelo Rogers. Por quê? Porque parte do que está sendo vivido por esse cliente não estaria sendo cuidado, né?
Eu acho que a gente precisa, a minha ideia é essa, atentar para a pessoa pelo todo que ela é. E no momento ela pode estar doente, tendo um problema, tendo algo que ela quer mudar, tendo um sofrimento, pode estar vivendo de uma forma que ela sinta que não compartilha com as outras pessoas ao seu redor, né? E esse estado, ao meu ver, ele se faz muito parte da experiência dessa pessoa, né? Tão parte como, por exemplo, se ela chegar e disser, olha, eu vim fazer terapia porque eu quero me preparar para mudar de profissão e fazer algo que eu gosto mais, né? Por exemplo, isso não tem uma conotação de um adoecimento, pode até não vir como sofrimento. E isso a gente considera que faz parte da experiência. Então, quando uma pessoa vem experienciando também um adoecer, também faz parte do vivido, e eu acredito que eu tenho que levar isto em conta. A gente precisa considerar que nós não podemos ser ingênuos de levar em conta que o fato de você saber e ao longo de um processo se dar conta, por exemplo, que uma pessoa tem uma personalidade instável e que por conta disso ela vai poder ter tendências a ter uma dificuldade maior em lidar com certos aspectos na vida dela. Levar em conta, por exemplo, que uma pessoa com transtorno bipolar, tipo 1, né, quando ela entra num quadro depressivo, ela tem um risco triplicado de suicídio se comparado às depressões comuns. É um fator importante de proteção a essa pessoa, às vezes de orientação familiar, né? Levar em conta que uma pessoa que tem um quadro borderline, tem um risco de fazer um surto psicótico, por exemplo, porque usa drogas, isso precisa ser considerado, né, do ponto de vista da proteção, mas no geral, né, no sentido nunca anterior ou no sentido de enxugamento das possibilidades dessa pessoa, né? Ainda mais quando a gente vive nesse momento da medicina psiquiátrica uma tendência extremamente reducionista e classificatória nos seus mínimos detalhes, o que favorece muito a venda e combinação de medicamentos com interesses meramente financeiros, né? Onde a ótica é simplesmente retornar esse sujeito à vida funcional e operativa, ou seja, gerar resultados, gerar lucro, né? Gerar possibilidades de inserção no mercado de trabalho. Então, uma ótica absolutamente capitalista apenas. Então, muitas vezes pode se fazer necessário que eu compreenda uma doença para que assim eu possa indicar, por vezes, um psiquiatra. O meu cliente vai fazer uso de uma medicação por um tempo que possa lhe facilitar até estar em relação comigo, numa relação que a gente acredita que é a grande fonte de saúde, a grande fonte de ajuda que ele pode ter. Então, para mim, é impossível falar de diagnóstico na abordagem só com a primeira parte, o que foi preconizado pelo Roger, dizendo que nós não precisamos, que o terapeuta só o fará se sentir mais à vontade. Porque eu tenho receio de, ao colocar este ponto, a gente perca toda a ideia maior que o Roger tinha, que é de compreender a pessoa. Então, eu também preciso compreendê-la e compreender o que ela está vivenciando. Compreender e não só compreender, né? Me disponibilizar a viver isto com ela, a estar junto nesse processo. Para se diagnosticar uma pessoa, já tem muita gente lá fora. Para se rotular alguém, para se estigmatizar alguém, já tem muita gente lá fora. Eu quero ser a pessoa que faz diferente, né? Eu quero ser a pessoa que busca ajudar o outro além do seu diagnóstico, que enxerga a pessoa além desse diagnóstico, que enxerga a pessoa como uma pessoa que, como eu, sente,
sofre, se engana, acerta. Eu quero ser essa pessoa que crê no potencial do outro e aceite o outro de maneira incondicional naquelas situações onde ninguém mais aceita. Eu quero ser a pessoa que crê no potencial do outro naquelas situações onde ninguém mais acredita. Como é que eu atendo alguém que venha com um diagnóstico, que vem com esse sofrimento mental grave, né? Como é que eu atendo? Do mesmo jeito que eu atendo qualquer outra pessoa. Eu também não tenho a menor vontade de avaliar o quanto o outro cresceu, simplesmente porque eu não sei avaliar o quanto o outro cresceu, porque o crescimento é algo muito íntimo e que ainda que sob a minha visão, o outro não esteja crescendo, eu tenho convicção que ele está. E um dos meus desafios é respeitar o desenvolvimento e o crescimento do outro, do jeito do outro, sem entrar na onda do que a sociedade, do que a família, do que alguém espera que seja este desenvolvimento. Tem um detalhe a mais que eu gostaria de colocar apenas o seguinte, que da minha experiência pessoal, dentro do trabalho com o hospital psiquiátrico, com pacientes lá, era comum os meus colegas dizerem que eu era um psicólogo que achava que todos os clientes eram terapáveis. Eles usavam muito essa expressão de gozação comigo, porque realmente eu não levava em consideração o diagnóstico que o paciente tinha. Para mim, o mais importante era a minha relação com ele, e isso funcionou muito bem. E foi ratificando para mim a não necessidade de diagnóstico, ou, como diz o Roger, ele pode até ser prejudicial para o processo e o resultado do processo terapêutico. O que eu gostaria de deixar aqui, né, é essa reiteração de que a ideia de abrir mão do diagnóstico, para mim, não representa, não é sinônimo de isentar o profissional de conhecer, de experienciar e de se disponibilizar sempre mais para todas as experiências humanas, até para aquelas que são diagnosticadas na medicina, com uma categorização que por vezes a gente discorda e que por vezes não contempla a pessoa toda que está diante de nós.